O rosto de Sandra estava colado no piso gelado da cozinha. O frio das lajotas contra a pele contrastava com o calor pulsante que explodia dentro do crânio. Na boca, o gosto metálico do sangue se misturava ao amargo do medo. Ao lado dela, a voz aguda da filha de 8 anos cortava o ar como faca em vidro. Mãe desmaiou? Mãe! O grito de Sofia parecia vir de longe, como se Sandra estivesse debaixo d'água. Na mesa, o medidor de pressão ainda piscava em vermelho. 18/11. Um aviso mudo, mas ensurdecedor. Um semáforo gritando perigo, enquanto tudo ao redor parecia congelado no tempo. Minutos antes, ela só sentia aquela dor de cabeça insistente. A mesma que vinha de vez em quando, mas que sempre passava. Agora, o mundo rodava em câmera lenta. O cheiro do café queimado invadia o ambiente, misturado ao som do chiado do fogão esquecido. As mãos tremiam como se não fossem dela. E o coração batia forte, como se tentasse escapar do peito. Sofia tentava discar com os dedinhos trêmulos, os olhos marejados de desespero. Mãe desmaiou? Por favor, vem logo! O pedido saía entre soluços, tropeçado, dolorido. Sandra tentou falar, quis sorrir, dizer que estava tudo bem. Mas o corpo não obedeceu. Nada obedeceu. Enquanto esperava o socorro, deitada no chão da própria cozinha, uma única pergunta ecoava como martelo na mente. Como é que eu cheguei aqui? 39 anos, remédio tomado todo dia, sem falta. Consulta marcada, pressão acompanhada. Ela fazia tudo certo. Certo? Então por que agora? Por que aquilo? A resposta estava enterrada em anos de sinais ignorados, de sintomas silenciosos, de uma vida vivida entre correria, dor abafada e alertas transformados em rotina. Aquela manhã não foi o começo, foi o estopim, o reflexo final de uma história que começou muito antes do corpo cair, muito antes do grito da filha, muito antes do aviso, vermelho piscar na tela, e era hora de voltar lá atrás, para entender como tudo começou. Sandra Oliveira despertava às 4:30 da manhã, quando Maringá ainda estava mergulhada na escuridão silenciosa da madrugada. O despertador nem precisava tocar. O corpo dela já sabia que era hora de levantar. Aos 39 anos, o dia começava antes do sol e só terminava quando a filha dormia. Mãe solo, única renda da casa, guerreira em silêncio. Os cabelos castanhos, já marcados por fios brancos teimosos, eram sempre presos num coque apressado. Vaidade para ela era luxo distante. 3 casas para limpar. Café pronto? Marmita na bolsa, pé na rua. Vida que não dava trégua. Filha de uma costureira aposentada e de um mecânico que partiu cedo demais, Sandra aprendeu desde menina que, no Jardim Alvorada, a vida era no braço. Estudou até a 8ª série. Tinha sonho de ser técnica em enfermagem. Mas a gravidez aos 28 mudou tudo. O pai de Sofia sumiu antes mesmo de ouvir o primeiro choro da filha. E Sandra virou mãe, pai, tudo. Trabalhava em 3 casas. Dona Conceição. No condomínio chique, pagava 300 pela faxina. Tudo muito limpo. Mas pouca conversa. Doutora Márcia, dentista meticulosa, queria os azulejos do banheiro brilhando como espelho. Já Dona Rosa, viúva de voz doce, era a única que tratava Sandra como gente. Oferecia café quente, perguntava da menina, chamava de filha. Nas poucas horas que restavam, Sandra se sentava em frente à TV com a novela no volume baixo e a máquina de costura zumbindo. Costurava roupas simples para a vizinha, arrumava bainha, ganhava uns trocados. Tudo para Sofia. Sonhava com a filha estudando em escola boa, curso de inglês. Talvez até faculdade. Era isso que fazia o corpo cansado seguir. Era isso que fazia o coração aguentar. Sandra sempre colocava todo mundo antes de si. Comprava material escolar novo, mas andava com o chinelo furado. Levantava no meio da madrugada para medir a febre de Sofia, mas ignorava as próprias dores no peito. Tinha um jeito generoso, doce,
acolhedor, daqueles que abraçam o mundo e esquecem de si, e esse jeito lindo, esse jeito que tanta gente admira, logo se tornaria perigoso, porque cuidar de todo mundo sem cuidar de si mesma é um tipo de abandono que cobra caro. Tudo começou com uma sede que parecia zombar dela. Sandra bebia água como quem tenta apagar incêndio com copo, garrafa atrás de garrafa, mas a garganta continuava seca, áspera, como se estivesse engolindo areia do deserto. À noite, o corpo pedia descanso, mas a bexiga não deixava. 3 vezes, às vezes 4, levantava no escuro tropeçando nos móveis, indo e voltando do banheiro como num ciclo que não acabava. No começo, ela achou que era só o calor de Maringá batendo forte, ou o cansaço acumulado de quem trabalha demais e dorme de menos. É só estresse, pensava, enquanto esfregava o chão da casa de Dona Conceição, sentindo a vista borrar. Precisava parar, piscar várias vezes, esfregar os olhos com força. Começou a errar nos detalhes. Cantos mal limpos, vidros sem brilho. E os patrões começaram a notar. Sandra jurava que tinha feito tudo, mas não enxergava direito. As noites ficaram estranhas. As mãos começaram a formigar. Um formigamento fino, insistente, que subia dos dedos até os punhos. Ela se levantava. Andava pela casa no escuro, sacudindo os braços como se pudesse expulsar aquilo dali. Sofia às vezes acordava assustada. Mãe, o que foi? Não é nada, meu amor. Dorme. Mentia. Porque nem ela sabia o que era. Só sabia que o medo crescia. E então veio a irritação. Sandra, que sempre foi feita de paciência e doçura, virou pavio curto. Gritou com Sofia por um atraso na escovação dos dentes. Discutiu com Dona Rosa por um copo mal lavado. Chorou sozinha no banheiro da doutora Márcia, com a cabeça encostada na parede gelada, tentando entender o que estava acontecendo com ela. Por que eu tô assim? Que raiva é essa? Que corpo é esse? Foi no postinho do bairro que o alarme soou. Doutor Henrique, jovem, atento, pediu exames. Sandra achava que era só para ver se estava com anemia. Algo leve, mas ele viu além. O ressecamento da pele, o jeito que ela se levantava com dificuldade, o hálito doce. Vamos fazer uns exames, dona Sandra. Só para garantir, disse ele, com um olhar que já sabia. Uma semana depois, a verdade veio impressa num número seco. 100,158. Glicemia em jejum. Dona Sandra, a senhora tem diabetes tipo 2, disse o doutor com voz calma. Mas fica tranquila. Tem controle. Controle. Essa palavra ficou martelando na cabeça dela enquanto saía do postinho com a receita de metformina nas mãos. Ela olhou o papel, olhou o céu, olhou para o chão. Sabia, ali no fundo, que alguma coisa tinha virado e que a vida, de agora em diante, não ia mais ser a mesma. A metformina entrou na vida de Sandra como mais uma tarefa entre tantas. Tomava o comprimido com o café preto e amargo. Na pressa de quem já acordava atrasada para o mundo, achava que aquilo bastava. Um comprimido por dia e pronto. Problema resolvido. O doutor Henrique falava sobre alimentação, exercícios, controle. Mas Sandra ouvia com um ouvido só. O outro estava ocupado calculando como ia esticar o dinheiro até o fim do mês. O tempo passou, e o que era incômodo virou agonia. A sede? Continuava. Os dedos? Formigavam sem parar. Agora os pés também doíam, como se ela pisasse em brasas invisíveis o dia inteiro. À noite, sentava na beira da cama, tirava os sapatos devagar, massageava os pés inchados, tentando aliviar aquela dor abafada que subia pelas pernas como fumaça espessa. Sofia começou a notar. Mãe, por que você vive brava comigo? A pergunta veio baixinha, com os olhos cheios de medo. A filha, que antes corria pro abraço, agora evitava-o. Toque! Sandra via isso acontecer e não sabia como. Puxar de volta o carinho. Era como se até o amor estivesse escorregando pelos dedos num dia qualquer. Limpando a casa da doutora Márcia, o mundo rodou. Uma tontura forte. O chão pareceu afundar.
Ela se segurou na parede, os joelhos falhando. Márcia a encontrou pálida, o rosto coberto de suor frio. Sandra, você precisa ver um médico. Isso não é normal. Deu um copo de água com açúcar. Sandra bebeu devagar. O susto ficou. As hipoglicemias passaram a bater sem bater na porta. Do nada, o coração disparava, a visão embaçava. O suor escorria. Ela passou a carregar balas na bolsa como quem carrega um colete à prova de queda. Mas nem sempre dava tempo. Um dia, no ônibus, quase apagou. Foi um estranho que percebeu. Um homem simples, que puxou um pão doce da mochila e disse: Moça, come isso. Rápido. Ela comeu. Chorou em silêncio o resto do trajeto. E o mais cruel era não entender por quê. Isso estava acontecendo. Ela seguia a cartilha. Tomava o remédio. Fazia o que mandavam. Mas o corpo parecia em guerra contra ela mesma. Começou a pesquisar sozinha. Lia relatos apavorantes de gente que perdeu dedos, que ficou cega, que teve que amputar à noite. Quando Sofia dormia, Sandra chorava baixinho no escuro, perguntando para Deus: é isso que me espera? A pressão, velha conhecida, também começou a se revoltar. O Captopril já não segurava mais. 16 por 10. 17 por 11. Toda consulta no postinho era um alerta. Dona Sandra, seu diabetes está afetando a pressão, dizia o doutor. Mas ela não entendia. Como uma coisa afetava a outra? Era tudo embaralhado. Ela estava afundando, perdendo uma guerra. E o pior, nem sabia contra quem estava lutando. Naquela terça-feira, Sandra acordou diferente. A dor de cabeça não era comum, era funda, bruta. Pulsava na nuca como um martelo batendo dentro do crânio. Ritmado, impiedoso, levantou-se devagar, tonta, encostando a mão na parede do quarto como quem tenta se segurar no próprio corpo que falha. Sofia ainda dormia. A casa estava silenciosa. O céu lá fora começava a clarear. Sandra foi até a cozinha. Cada passo parecia atravessar um rio de areia. Acendeu o fogo. Colocou a chaleira, mas sentia o corpo estranho, lento, pesado. Lembrou-se do aparelho de pressão. Aquele que comprou num brechó, por insistência da Dona Rosa. Menina, pelo amor de Deus, se cuida. Você tem uma filha. Apertou o botão. O apito do aparelho quebrou o silêncio. Na tela, números que pareciam gritar. 18 por 11. Não pode ser, murmurou. Mediu de novo. Mesmos números. O coração disparou. A cabeça latejava ainda mais. As mãos tremiam. O suor escorria pelas costas. Sofia! Acorda, amor! Tentou não mostrar o pânico, mas a voz saiu trêmula. Sofia entrou na cozinha com o pijama amarrotado, os olhos ainda sonolentos. Mãe? Seu rosto tá vermelho, disse. Assustada. Sandra tentou responder. As palavras saíram embaralhadas, a boca torta, a visão turva. As cores estouravam, depois se apagavam. Tentou alcançar a pia. As pernas falharam, o chão veio rápido demais. E então, escuro. Quando recobrou a consciência, sentiu o frio do piso na bochecha, o gosto de sangue na boca. Tinha mordido a língua. Ao lado, Sofia, aos prantos, segurava o telefone com as mãos trêmulas. Ela caiu. Ela não acorda. Vem, por favor. O cheiro de café queimado invadia o ar. O som da sirene do SAMU crescia ao fundo, vindo como um alívio e como um aviso. Aquela cena, congelada no tempo, jamais sairia da memória de nenhuma das duas. Mãe, eu achei que você tinha morrido. Sofia ajoelhada ao lado dela, o rosto molhado de lágrimas. Sandra quis dizer que estava bem. Quis sorrir. Quis aliviar o medo da filha. Mas não conseguia. Nem o corpo, nem as palavras obedeciam. Ali, no chão da própria cozinha, com o rosto sujo e o coração em pedaços,
Ela finalmente entendeu. O diabetes não estava controlado, ela não estava no controle. E podia morrer. Podia deixar Sofia sozinha. Esse era o fundo, e mesmo sem saber ainda, era dali que começaria a subir. O teto branco da Santa Casa parecia girar devagar, como se estivesse suspenso num universo à parte. Sandra ainda sentia o corpo mole, a cabeça pesada, o gosto metálico da queda insistindo na boca. A cada 15 minutos, um enfermeiro aparecia para medir sua pressão. O número não caía como deveria. 16/10. A sala de emergência era fria, iluminada demais, e foi ali que apareceu o Dr. Eduardo. Cabelos grisalhos penteados com capricho, óculos de grau com lentes grossas, olhar firme de quem já viu muita coisa. E ainda se importa. Ele puxou uma cadeira, sentou-se ao lado da maca, sem pressa. Dona Sandra, a senhora por muito pouco não teve um AVC. A frase caiu como um balde de água gelada. Mas me diga uma coisa. Como está o seu diabetes? Sandra piscou confusa. Esperava ouvir sobre pressão alta, sobre o susto, sobre os remédios, mas não sobre aquilo. Eu tomo metformina todo dia, doutor. Sem esquecer, juro. Mas minha pressão vive subindo e ninguém me explica por quê. Dr. Eduardo pediu os exames recém-colhidos. Quando a folha chegou, ele olhou com calma. Depois, suspirou. Seu açúcar no sangue, Dona Sandra, está em 240. Isso é glicemia fora de controle. Ele se aproximou um pouco mais, com um tom quase de conversa de vizinho. O que muita gente não sabe é que o diabetes mal controlado é um dos maiores culpados pela pressão alta. Eles andam de mãos dadas. Sandra franziu a testa, tentando acompanhar. Dr. Eduardo continuou. Imagine assim. O excesso de açúcar no sangue vai colando nos vasos sanguíneos, deixando eles rígidos, duros como cano velho. Isso força o coração a bombear com mais força. A pressão sobe. E aí, mesmo com remédio, ela não abaixa. Ela ficou em silêncio. Ninguém, nunca, tinha explicado isso assim. Mas eu tomo o remédio, doutor. Faço o que mandam. Eu acredito, respondeu ele com gentileza. Mas o remédio é só uma parte. O diabetes é traiçoeiro. Precisa de um cuidado completo. Alimentação certa, exercício, monitoramento, sono, às vezes até mudar o tipo de tratamento. Uma enfermeira trouxe um folheto cheio de figuras e cores. Dr. Eduardo apontou. Tá vendo aqui? Quando o açúcar alto endurece os vasos, é como uma mangueira de jardim que não dobra mais. O sangue para de fluir bem. O corpo sofre. E aí, a pressão explode. Sandra sentiu um arrepio. Era como se, por anos, tivesse lutado contra uma sombra. Agora, pela primeira vez, via o rosto do inimigo. E, pela primeira vez, entendeu como enfrentá-lo. Se eu controlar melhor o açúcar, minha pressão pode melhorar. A pergunta saiu quase como um sussurro. Na verdade, respondeu ele com um meio sorriso. É a única maneira real de resolver o problema pela raiz. Sandra ficou ali, deitada, olhando para o teto que já não girava tanto. Não era mais só medo o que sentia. Era o começo de uma consciência nova. Talvez mais difícil, mais trabalhosa, mas possível. E pela primeira vez em meses, ela teve certeza. A luz no fim do túnel não era imaginação. A alta do hospital não veio só com papéis e remédios. Veio com um aviso silencioso. Ou Sandra mudava, ou o próximo susto poderia ser fatal. Doutor Eduardo, com aquele olhar sério e humano, entregou a ela um glicosímetro e uma frase que grudou na memória. Conhecimento é poder, Dona Sandra. Se você entender seus números, pode mudar sua história. A primeira consulta com a nutricionista, doutora Fernanda, foi como abrir uma janela numa sala escura. Sandra descobriu que o pão francês no café, o refri no almoço, as bolachinhas recheadas no intervalo, estavam sabotando todo o esforço. Não é sobre cortar tudo, Sandra, explicou a nutricionista.
desenhando um plano em cima da vida real dela. É sobre fazer escolhas mais inteligentes. Comida também pode ser remédio. As mudanças vieram aos poucos, mas vieram. O pão branco virou integral. A marmita virou regra. Arroz integral. Feijão, carne grelhada, salada. Dona Rosa, a patroa de coração doce, virou aliada. Você tem que se cuidar para cuidar da Sofia, dizia, empacotando castanhas e frutas em potinhos plásticos com tanto carinho que pareciam embrulhados à mão por uma avó. O glicosímetro virou extensão do corpo. Sandra media a glicemia ao acordar, antes e depois das refeições. No começo, os números doíam. 20 depois do almoço. 280 antes de dormir. Mas, dia após dia, refeição após refeição, começaram a cair, o endocrinologista ajustou a medicação. A rotina começou a fazer sentido. A energia voltou devagar. O desânimo foi se esvaziando, até Sofia, com 8 anos de alma velha, entrou no jogo. Já tomou seu remédio, mãe? Ela ajudava a montar as marmitas, escolhia frutas no mercado, perguntava curiosa. Quanto deu hoje a glicemia? Sandra respondia sorrindo. Era como se sua saúde tivesse virado missão da família. 3 meses depois da queda na cozinha, voltou ao consultório de Dr. Eduardo. Os exames estavam nas mãos dele. Ele leu, releu e, pela primeira vez, abriu um sorriso largo. Dona Sandra, glicemia média em 140. Pressão? 12/8. Está vendo? Quando a gente cuida da causa, o resto vem junto. Ela segurou firme a mão de Sofia. Tinha perdido 6 quilos. Dormia melhor. As crises haviam sumido e, principalmente, a culpa. Aquela culpa de se cuidar enquanto o mundo exige que mães se sacrifiquem. Agora ela sabia. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é responsabilidade. As patroas perceberam. Dona Conceição comentou. Você tá até com outro brilho no olhar. Doutora Márcia elogiou a disposição. E Dona Rosa chorou. Chorou de alegria quando ouviu os números. Eu sabia, menina. Sempre soube que você ia conseguir. Sandra entendeu que aquele susto não foi castigo. Foi aviso. Foi virada. Foi o empurrão que faltava para ela parar de sobreviver e começar, enfim, a viver. 1 ano depois, a mesma cozinha, a mesma mesa, o mesmo aparelho de pressão, agora com números que não assustam. 11/7. Sandra sorriu, respirando fundo, não de alívio, mas de conquista. Furou o dedo com a precisão de quem já não tem medo. O visor piscou. 105 miligramas por decilitro. Perfeito. Sofia entrou. Mochila nas costas, laço no cabelo. Mãe, quanto deu hoje? Era o ritual das 2. Sandra mostrou o número e, como sempre, a menina aplaudiu. Parabéns, mãe. Mais um dia de sucesso. O café da manhã agora era diferente. E tinha gosto de cuidado. Pão integral, fruta fresca, iogurte natural. Enquanto colocava à mesa, Sandra olhou em volta. Era a mesma casa, mas era outra vida. 1 ano antes, ela havia desmaiado naquele mesmo chão, com gosto de sangue na boca e o grito da filha ecoando nos ouvidos. Agora, cada passo naquela cozinha tinha um novo significado. Ela estava viva, inteira, e no comando. O telefone tocou. Era Dona Rosa. Menina, vi uma matéria sobre diabetes e lembrei de você. Que orgulho! Você venceu! Sandra sorriu com os olhos. Essas ligações viraram frequentes. Ela, que só queria sobreviver, havia virado inspiração. Doutor Eduardo dizia: Sandra, você não tem diabetes. Você convive com ele. É bem diferente. Essa frase ficou tatuada em algum canto da alma, porque o diabetes não sumiu, mas também não mandava mais em nada. Ela aprendeu que doença só é inimiga quando a gente anda no escuro. Com informação e coragem, ela virou adversária controlável.
E Sandra aprendeu a dançar com ela. Antes de sair para o trabalho, passou os olhos pela cozinha uma última vez. O chão frio onde um dia quase perdeu tudo. Agora era símbolo de renascimento. Gratidão. Por Sofia, pelos médicos, pelo susto e até pelo diabetes, que ensinou a amar o próprio corpo com urgência. Na porta, ela murmurou baixinho. Hoje é mais um dia para mostrar que eu posso. E saiu, não para lutar contra o mundo, mas para caminhar com ele, sabendo que, dessa vez, a história era dela. Talvez você conheça alguém como Sandra, alguém cansado, assustado, à beira de desistir. Compartilhe essa história, porque às vezes é de um susto que nasce a coragem.